O bispo da Igreja Universal se pronunciou a respeito da morte do apóstolo Rina. Eu quero acompanhar com vocês aqui esse vídeo, a gente vai ver junto aqui e quero no final emitir a minha opinião a respeito desse assunto, gente. Trazendo, claro, uma visão bíblica sobre o que ele vai falar aqui. E não se esqueça de deixar o seu comentário, a sua opinião a respeito desse assunto também aqui, gente. Vamos lá? Vamos acompanhar juntos aí. Veja que tragédia! Como pode um homem, um servo de Deus, que pregou a palavra, que anunciou o evangelho da salvação, que salvou tantas pessoas, ter um fim trágico como esse? Será que o apóstolo Paulo não estava bem com Deus? Será que o apóstolo Paulo estava fazendo alguma coisa errada que nós não sabemos e Deus deixou ele ser decapitado? Uma dúvida aí. O que você acha? Entende? Você deve refletir. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O apóstolo Pedro, você sabia que a igreja do Senhor Jesus começou com Pedro? Jesus havia profetizado isso. Jesus disse: tu és Pedro, que significa pedra, e sobre ti edificarei minha igreja. Como foi que Pedro morreu? Qual foi o fim de Pedro? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Olha só como ele terminou. E uma coisa eu devo falar aqui para você, que é uma verdade que tem sido deturpada nos últimos tempos, né? Nos últimos anos, as pessoas, elas são ou representam aquilo que elas têm. Ou elas só são alguma coisa de acordo com o que elas constroem ou obtêm na vida material, né? Aí se aquela pessoa, ela é uma pessoa bem-sucedida financeiramente e tal, aí essa pessoa, ela é de Deus. Hoje em dia, a diferença, você está entendendo? Que eu quero trazer para você a diferença, a inversão de valores hoje em dia, do que é de fato ser uma pessoa de Deus. Que hoje as pessoas, elas são valorizadas não pelo caráter que tem, pela conduta, mas muitas das vezes por aquilo que possui materialmente falando, né? Estevão, anunciando a palavra, foi apedrejado até a morte, está lá em Atos, capítulo 7, versículo 58. João Batista que anunciou o arrependimento às pessoas, batizou tanta gente, salvou tantas pessoas, como que ele terminou? Ele foi decapitado. Mateus, capítulo 14, versículo 8, eu posso ler para você, não custa nada. Capítulo 14, versículo 8, quando a filha de Herodes fez um pedido, né? E ela disse, então ela, instigada por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Quer dizer, era aniversário dela e o rei mandou que ela escolhesse um pedido, fizesse um pedido, assim: eu quero a cabeça de João Batista num prato. Olha só, um servo de Deus. Tiago, a palavra diz que ele morreu ao fio de espada. Está aqui em Atos. Posso ler também para você, para confirmar. Atos capítulo 12, versículo 2, diz assim, a palavra: fazendo passar ao fio de espada a Tiago, irmão de João. Tá vendo? Então assim, os homens de Deus foram morrendo, tiveram esse fim. O que eu quero dizer com tudo isso? O significado da morte não tem influência no espiritual. Não tem influência. Raras as exceções. Não existe influência. Você vê que a palavra diz lá no livro de Salmos, Salmos 116, versículo 15. Salmo 116. Você pode depois marcar aí para você ler se quiser. Ele diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aí eu pergunto, voltando um pouquinho, foi preciosa aos olhos de Deus ver o apóstolo Paulo ser decapitado? Uau, que Deus cruel esse! Foi preciosa a morte de Pedro crucificado de cabeça para baixo? Foi preciosa ver Estevão? Foi uma coisa preciosa ver a morte de Estevão sendo apedrejado? E é o que eu sempre falo, as pessoas, elas querem ir para o céu,
Mas ninguém quer passar dessa vida para outra, né? É claro. Mas é uma reflexão que nós devemos fazer, não é verdade? João Batista sendo decapitado, Tiago morrendo à espada, Filipe enforcado. Quando nós lemos aqui, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, significa não essa morte física, não, mas a passagem da morte física para a eternidade. Deus, ele se alegra, é precioso receber um servo dele. Como a pessoa morre, não faz diferença, tá? O maior problema é esse. Os problemas de todos, você vê que as pessoas consideram muito tipo de morte que às vezes a pessoa tem. E isso não está em questão. Você sabe que os problemas pessoais da pessoa, por exemplo, o apóstolo Rina, eu não o conheci pessoalmente, mas eu tenho amigo que conheceu ele, amigos, e eu tenho um amigo especial que disse que ele era uma ótima pessoa. Aqui não está em questão os problemas pessoais do apóstolo, se ele estava certo, estava errado, nada disso. O que eu estou falando é o seguinte: foi uma pessoa que Deus usou ele para levantar e abençoar muitas pessoas que foram abençoadas através dele. E como ele terminou, não significa absolutamente nada. Não tira dele o seu crédito de homem de Deus, de pessoa de Deus. Não condena ele absolutamente nada, porque os apóstolos do passado morreram tragicamente. Olha, é aqui que está a reflexão que eu quero deixar para você. Porque nós vimos muitos comentários desde aí da morte do apóstolo Rina, e eu não fiz nenhum vídeo aqui no canal falando a respeito disso. E aí você via as pessoas com comentários que, gente, nada a ver. Não parecia nem ser cristãos ali comentando nesses vídeos. Não parecia ser crente. Não parecia ser alguém que diz professar a fé em Jesus Cristo. Não era uma conduta cristã. Eu até deixo uma pergunta para você. Você acredita que um cristão, ele pode sim ser vítima de um falecimento aí trágico, como aconteceu com o apóstolo Rina e com os apóstolos bíblicos? O que você pensa a respeito disso? Fique à vontade para deixar aqui nos comentários. Mas então é isso aí, gente. E aí as pessoas, elas precisam fazer essa separação. A morte, claro, ela vai vir para todos nós. Todos nós iremos enfrentá-la. Isso até Jesus Cristo vir. Agora, se nós iremos passar por tudo isso, nós não devemos viver julgando as pessoas. Não é porque a pessoa teve uma morte trágica que de repente ela não é uma pessoa de Deus, como foi falado aqui nesse vídeo. É o que eu penso. O que você pensa? Fique à vontade para deixar aqui nos comentários. Esse foi o vídeo. Até a próxima, gente.